Você que trabalhou a semana toda, passou por todo tipo de situação, levou todo tipo de esporro, você merecia chegar na sua sexta-feira às 9h30 da noite e ver o seu time jogar e simplesmente ver esse time ganhar. Porque sim, porque você mereceu pelo esforço que você fez durante a semana. Mas se você torce pro Santos, não tem como isso acontecer. Porque você vai ver, depois de passar tudo isso da sua semana, você vai chegar em casa e você vai ver um time com um a mais, jogando em casa, virando o primeiro tempo por 2-0, entregar a paçoca no final do jogo. E estragar todo o final de semana que você tem pra frente para coroar essa semana de merda que você teve. Eu não vou fazer nenhuma análise aqui em cima de elogio a qualquer momento do jogo. Eu sei que tem muita gente achando que o primeiro tempo do Santos foi ótimo, abriu 2-0, se impôs, jogou bem, teve ali momentos importantes. Não adiantou de nada isso aí. Se você é um defensor igual o Fernando Diniz, que defende vitórias por metade de jogos, beleza, fique feliz, seu time ganhou de 2-0 no primeiro tempo com 11 contra 11 e no segundo tempo perdeu de 2-0 com um jogador a mais. Fique satisfeito com isso. Para mim, esse foi um dos piores jogos que eu assisti nos últimos tempos. Foi de uma canalice, de uma vagabundagem que fazia tempo que eu não via. O Santos conseguiu a proeza de não vencer o seu terceiro jogo consecutivo dentro de casa na Vila Belmiro. E por um absurdo que é essa competição chamada Série B, o Santos terminou o seu jogo ainda líder da competição. Líder da competição jogando esse tipo de futebol. Tem 3 aspectos que eu vou levantar nesse pós-jogo de Santos 2, Ponte Preta 2. O primeiro é sobre os jogadores. Para mim hoje teve um divisor de águas da minha relação com esse elenco atual do Santos. Se o Santos quiser alguma coisa para o futuro dele daqui para frente, esse elenco tem que ser todo mandado embora. 100%. Vai jogador veterano, vai jogador de base, vai jogador que está em fim de carreira, vai todo mundo, não me importa. O Santos não tem condição de ter jogador que não sabe ser protagonista. Os jogadores podem até não entender ou não querem fazer o que o técnico manda, mas esses jogadores atuais são incapazes de serem protagonistas dentro de um jogo. Eles são incapazes de criar uma solução individual ou uma solução de conversa entre eles. Eles não conseguem se organizar minimamente para construir algo dentro de jogo. Eu não quero, caso o Santos consiga subir, e que agora eu já tenho dúvidas se vai subir, eu não quero ouvir a palavra de que fulano ou beltrano tem que seguir para o ano que vem pela gratidão que nós torcedores temos que ter por ele ter ajudado o time a voltar para a primeira divisão. Isso que aconteceu na Vila Belmiro hoje é a justificativa pela qual a gente não pode querer para o ano que vem jogadores como o Guilherme, o Otero, o Schmidt, o Pituca, o João Basso, o Rodrigo Ferreira, o Rainer, o Sherman, o Souza, o Sandri. Não pode. E assim, esses caras podem ser ótimos jogadores. Eles não vão ser bons jogadores no Santos, porque o Santos não dá condições para esses caras jogarem bem qualquer momento da temporada. O Santos não presta a ajuda na questão do condicionamento físico dos caras, o Santos não presta ajuda na formação técnica desses caras, o Santos não dá para eles ferramentas com um técnico que saiba explorar as qualidades de cada jogador. Eu julgo aqui o elenco como uma massa única de jogadores que são incapazes de tirar o Santos dessa condição. A coletiva de imprensa hoje foi uma das coisas mais patéticas que aconteceram nos últimos tempos dentro do Santos. E olha que você está falando do Santos nos últimos 3 anos, que fez muita coisa patética.
Mas levar o Carille com o Giuliano para um ficar meio que escorando resposta do outro e defendendo o indefensável do que aconteceu hoje na Vila Belmiro é triste, é pequeno, é ridículo. Não dá para imaginar que o Santos vai reverter esse quadro com esse elenco que está aí. O Giuliano fala uma hora na coletiva de que os jogadores vencendo de 2-0 ao final do primeiro tempo com um jogador a mais, eles meio que sentiram que o jogo estava ganho. E na hora que perceberam que tomaram um gol absurdo, ridículo, de contra-ataque, ganhando o jogo dentro de casa, tomou um gol de contra-ataque de um zagueiro que não vinha jogando, que é o Basso, perdendo na velocidade pro Gé, que tem o tamanho de uma Fiorino, e o Gé ganhou dele na arrancada. E aí o Santos toma o primeiro gol. Aí no segundo gol piora, porque aí no segundo gol o jogador do Santos cai sentado ao fazer o domínio de uma bola. E entrega uma bola na entrada da área do Santos, que gera o segundo gol. Então, quando eu falo que Otero, Guilherme, Schmidt, Pituca, Rainer, Rodrigo Ferreira, Rincon, os moleques da base, tudo tem que ser rifado, é porque o Santos não vai dar nunca condições para que esses jogadores possam jogar o futebol que eles sabem jogar. Eles não vão, porque sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter algum motivo pelo qual esses jogadores vão ter uma barreira que eles não vão conseguir praticar o melhor da profissão deles. E aí entra o segundo ponto. O segundo ponto é, o Santos é dirigido hoje por um técnico que não tem cérebro. O Fábio Carille é talvez o único técnico da história do futebol que é concursado. O Fábio Carille, ele tem estabilidade. Faça a merda que for, faça a bobagem que quiser, seja omisso como quiser, seja um mau profissional como ele quiser, ele vai continuar à frente do Santos, porque ele é um cara que está respaldado por uma multa que o Santos não tem condição de pagar. E aí eu já começo a dar dica de qual é o terceiro problema maior desse atual momento do Santos. O Carille, ele abriu mão de treinar esse time, ele abriu mão de ser profissional como líder desse time, ele abriu mão de querer levar esse time para a Série A, desde que aconteceu o episódio com o Corinthians. Ele simplesmente largou e por fazer essa postura covarde que ele tem, ele vai para uma coletiva hoje para levar um cupincha dele, que é o Giuliano, que ele trouxe lá do Corinthians, para tentar defender essa posição dele, de que não, o trabalho foi feito, a bola girou no primeiro tempo, fizemos um primeiro tempo excepcional, maravilhoso. Se o jogo acabar, se fosse igual quando você vai jogar futebol com seus amigos, que é 2 gols ou 10 minutos, se fosse 2 gols ou 45 minutos, beleza, o Santos tinha acabado o primeiro tempo 2-0, acabou o jogo. O problema é que no futebol profissional você tem 2 tempos obrigatoriamente. E no segundo tempo o Santos conseguiu a proeza de perder de 2-0 com um jogador a mais. Nada explica o que o Fábio Carille tentou hoje. Nada explica ele colocar o Rainer, que é um pereba, que é um bagre de marca maior, um bagre profissional, e deixar o JP Sherman no banco. Nada justifica, com o Souza bem no jogo, ele tirar o Souza para colocar o Rodrigo Ferreira, que é outro bagre também, outro bagre profissional. Nada explica ele desmontar um time que estava funcionando para fazer concessões para jogadores experientes e deixar no banco, por exemplo, o Patrick, que mesmo com o Santos ganhando de 2-0 com um jogador a mais, o Patrick não serve para esse jogo. O Santos tinha tudo amarrado para terminar o jogo, só que o Carille é um treinador de mentalidade pequena, então ele coloca essa mentalidade dentro do elenco. O Santos voltou para o segundo tempo como protocolo, achando que a Ponte Preta também ia jogar como protocolo. E a Ponte Preta veio jogar os 2 tempos. Ela pagou para jogar os 2 tempos, ela foi lá e comprou os 2 ingressos, o ingresso do primeiro tempo e o ingresso do segundo tempo. E ela fez valer isso. Se o Santos não queria jogar, azar. O Santos que se arrebentasse depois. Não tem mais o que tirar do trabalho do cara. Ele já tinha que ter sido mandado embora no jogo passado.
ainda foi o absurdo de dar a coletiva nesse jogo de hoje. Hoje não devia nem dar coletiva. No pré-jogo, eu falei em algum momento que se o Carille entrasse em campo com o Rainer de titular, ele tinha que ser mandado embora depois do hino nacional. Ele entrou com o Rainer de titular. E não à toa, o gol do primeiro lance sai de uma jogada nas costas dele, que ele tá lá, sabe-se Deus fazendo o quê no ataque. O Santos toma uma bola esticada nas costas num contra-ataque e o bonitão tá lá na frente songando. Mas, apesar de jogadores terem muita responsabilidade no que aconteceu hoje dentro de campo, o Carille ter sido responsável pela preparação desse time, nada é maior do que o Marcelo Teixeira tem feito para esse time. O Marcelo Teixeira é quem não tomou a decisão de mandar o Carille embora depois do último jogo. Então ele é responsável direto pela bosta que aconteceu hoje. A omissão dele também manda mensagem. E a mensagem dele é: eu prefiro economizar alguns milhões e manter o Santos na Série B do que tomar a decisão que um dirigente sério, comprometido e profissional deveria tomar ao ver que o time não consegue mais ter resultados e sem resultados não atinge o objetivo do ano, que é voltar para a Série B. Eu não estou nem falando de ser campeão, estou falando de voltar para a Série A. Estou falando de subir. O Marcelo Teixeira faz um trabalho tão ruim quanto o Rueda. A diferença é que ele pega uma base mais tranquila. O Santos está disputando a parte de cima da tabela, coisa que o Santos não fazia há 3 anos. Ok, não vai disputar a parte de cima da tabela da Série A também esse ano. Mas o Santos ter uma vida tranquila, ele tá igualzinho ao Rueda. O Santos não tem vida tranquila. O Santos amontoa apresentações horrorosas, amontoa times mal formados, amontoa dívida, amontoa decisões que são provincianas. O Marcelo Teixeira hoje é o símbolo de tudo o que pode ser de pior para o Santos para o futuro, que é o Santos ser de Santos. E essa é uma vontade que existe enraizada dentro desse clube, de que o Santos precisa ser provinciano. O Santos merece estar em crise. O Santos merece hoje ficar na Série B. Porque fazendo isso, está coroando essa gestão pequena e bairrista que o Marcelo Teixeira faz. Ele fala uma coisa de que não, vamos conversar com os jogadores e vamos colocar ali um ajuste de rota e tudo mais, mas na prática nada muda. O Carille faz o que quer com o time na cara dele, do jeito que quer, prejudicando o Santos, e ele é incapaz de tomar uma decisão, porque é um dirigente fraco, é um dirigente que acha que está funcionando nos anos 2000 e nos anos 90, quando ele também era fraco, quando ele também fazia uma pá de merda. Mesmo com esse discurso de que vai reconstruir. Mas ele vai reconstruir o clube como? Com o Rainer? Com o Rodrigo Ferreira? Vendendo o Jair? Trazendo o Billy Arce? Trazendo o Richelli? O Santos não tem hoje nenhum horizonte ou nenhuma perspectiva de melhoria. Simplesmente porque nessas 3 áreas o Santos é incapaz de ter um trabalho bem feito. O Santos é incapaz de ter um time que seja bem montado e que tenha características que possam refletir em resultado dentro de campo. O Santos é incapaz de colocar um líder técnico desse time, que é para fazer com que esse elenco, mesmo que ele seja limitado, jogar mais do que joga. Esse time não treina, esse time não faz análise tática, esse time não varia, esse time não faz absolutamente nada diferente todas as semanas. E está colhendo exatamente essa mesmice agora nessas últimas rodadas. O Santos passa a semana inteira, sabe-se Deus fazendo o quê? Porque cada jogo o trabalho piora. Quanto mais tempo o Santos tem, pior o trabalho fica. O Santos faz coisas como falar que está negociando com o Luan Pérez e com o tal do Vieto e acorda contratando o Richelli e o La Quintana. O Santos vai à imprensa dizer que tem um naming rights e no dia da apresentação fala que não, veja bem, vamos esperar um pouco, não é bem assim, é um naming rights, mas a gente não pode falar o nome do naming rights. A gente não pode usar isso na frente do Vila Belmiro. Vamos dar uma esperada, vamos segurar um pouquinho. O Santos é um clube amador que disputa a Série B. Tem 20 clubes na Série B, o Santos é um
amador que está lá e que se orgulha de ser um clube amador, de ser um clube que não está no eixo das grandes potências, de ser um clube que vive do passado, de ser um clube que é incapaz de pensar para o futuro. Santos é de Santos sob a gestão do Marcelo Teixeira. Não vai subir para a Série B, não vai subir para a Série A, e agora coloca em risco todo o futuro de reconstrução que esse time poderia ter e que alguma janela de oportunidade de poder ser um dia, ter um dias melhores, isso vai a cada rodada minguando. Santos 2, Ponte Preta 2, Santos conseguiu perder de 2-0 com 1 a mais, não jogando nada 45 minutos. Tchau.